Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais da palavra, desse alimento que transforma cada um de nós, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Romanos 12, 9 e 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Amém? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala de amor, né? Paulo escrevendo aos Romanos. E Paulo tinha todo um entendimento espiritual. Porque o entendimento espiritual, ele só vai crescendo dentro de nós através da caminhada na palavra. E Paulo tinha todo esse entendimento. Ele sabia valorizar aquilo que de melhor Deus tem para cada um de nós, não importando com as dificuldades. Na palavra, onde que eu acho bonito, mais bonito, é que ele fala: não deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem, né? Mostrando o que Jesus fez para cada um de nós. Enquanto todos, a maioria, foram maus com o Senhor Jesus, Ele os amou até o fim, até a cruz. E foi através desse amor ágape é que nós somos salvos hoje. Por isso nós estamos aqui pregando essa palavra. Só de nós estarmos aqui reunidos, sabendo que o nosso Deus maravilhoso está no meio de nós, porque a palavra de Deus fala: onde estiver dois ou mais, falando em meu nome, lá eu estarei. Só a presença dele aqui nós já somos gratos, verdadeiramente, porque nós estamos pregando essa palavra e alimentando desse alimento para nós chegarmos até o céu, aonde o nosso Senhor Jesus, depois de ter passado por toda aquela adversidade, por todos aqueles castigos que Ele passou por cada um de nós, para levar os nossos pecados, está nos esperando. Por isso nós pregamos essa palavra, para continuar sendo construído. Esse Paulo fala: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A palavra de Deus, ela fala no versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós,
Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Às humildes. Porque a palavra de Deus, ela fala que se você começar a buscar muito as coisas materiais, se você começar a buscar muito o ouro e a prata, você acaba colocando isso acima da palavra, e você acaba colocando isso, segundo o Senhor Jesus, em segundo plano. E se você colocar Deus em segundo plano, Ele não salva a sua vida. Ele só salva a nossa vida, a minha e a sua, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Amar a Deus de todo o teu coração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é ter fé, isso é andar na palavra, é ser transformado cada dia um pouco, mas cada dia um pouco com Deus, lembre-se, é grandiosamente grande. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 2:3, vamos falar em Filipenses 2:3, está para frente de Romanos. Filipenses 2:3. Depois de Gálatas, Efésios e Filipenses 2:3. Olha o que a palavra de Deus fala. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Para a gente não se vangloriar, para a gente sempre continuar sendo humilde na palavra, porque Deus opera na humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Jesus faz para nós. Olha só o tão grandioso é as coisas de Deus. Ela anda ao inverso daquilo que o ser humano, quando ele está no mundo, ele quer para si. Jesus Cristo veio Deus, e aí abriu mão de ser Deus para ser homem como nós. E aí, como homem, ele ainda se tornou servo, ele se humilhou, né? Ele se humilhou. A palavra de Deus fala que Jesus, falando para os seus discípulos, ele fala: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E aí ele nos mostra esse caminho, para a gente também andar nessa simplicidade, nessa humildade. E por isso que ele curou tantas pessoas, e por isso que ele ensinou os caminhos. Quando ele estava curando cegos, coxos, pessoas que estavam doentes, leprosos, ele estava curando aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele estava ensinando para os seus discípulos a palavra, o verdadeiro sentido que é a palavra, é que transforma nossas vidas. Se vocês notarem, quando o povo foi liberto do Egito, quando o povo estava 400 anos na escravidão, que o Senhor liberta aquele povo e coloca aquele povo no deserto, Deus queria mostrar para aquele povo, confiasse nele, andando naqueles caminhos, porque se você, tudo que você levar do mundo, quando você coloca no deserto, não tem valor nenhum. O ouro não tem valor no deserto, a prata não tem valor no deserto, e Deus mostrando para eles valorizar em primeiro lugar a palavra, porque quando você valoriza a palavra, ela tem o poder para te curar e para te transformar e fortalecer cada um de nós. Se você notar, todos os discípulos depois reunidos em Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha subido ao céu, já tinha deixado para eles todo o planejamento, para eles continuarem pregando a palavra, para eles continuarem salvando almas, se preocupando única e exclusivamente com cada cordeiro, com cada ovelha, simplesmente cuidando de cada um deles, sem se preocupar, entendeu? Sem se preocupar com coisas monetárias. Por isso que ele fala no versículo, para nós sermos humildes, para a gente ser acomodado com aquelas coisas, as coisas pequenas, porque quando você visa coisas grandiosas demais, você acaba se afastando da palavra. E aí Deus pega todo aquele povo, coloca lá no deserto. Aquele povo recebeu todo o ouro, toda a prata, todo o tempo de trabalho do faraó, mas quando coloca no deserto, o Senhor usa todos aqueles valores, aqueles ouros, para colocar nos pilares, nos castiçais, na arca da aliança,
mostrando para eles que o verdadeiro valor está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá em Lucas 4:1-8, ela fala assim, Lucas 4:1-8. Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Então, a partir desse momento aqui, Jesus, ele abriu mão de ser Deus. Porque Jesus, se quisesse, transformaria aquela pedra em pão para se alimentar. O que o diabo estava dizendo para ele é: você é Deus, você não precisa estar passando por essa dificuldade, por causa desse povo. Você não precisa de estar passando fome, transforma essas pedras, mostra que você é Deus. E aí Jesus mostra para cada um de nós, para a gente andar sobre a palavra, que se você andar sobre a palavra, ela tem poder de nos defender do maligno e das ciladas do inimigo. E Jesus lhe respondeu dizendo: o escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cada vez que nós nos alimentamos dessa palavra, a gente vai crescendo espiritualmente, no entendimento. E Deus nos mostra o caminho. Esse caminho vai ter dificuldade, mas nele eu estou com cada um de vocês. Se vocês andarem no caminho ao qual estavam no mundo, vocês não vão chegar a Deus. E o diabo, ainda tentando Jesus, oferece tudo que, a concupiscência, a soberba da vida. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então o diabo estava oferecendo tudo para o Senhor Jesus Cristo: ouro, prata, poder. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E aí Ele nos mostra que o verdadeiro valor está na palavra. E é por isso essa dificuldade de cada um de nós. Essa dificuldade, porque a palavra, para você andar nos caminhos da palavra, a gente tem que ir se desprendendo daquilo que o mundo oferecia. E aí é a caminhada no deserto, alimentando do maná que cai do céu. A palavra de Deus fala lá em Lucas 18:21, fala assim, Lucas 18:21. 18:21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então Jesus aqui está falando tanto que é dificultoso a pessoa, quando ela tem coisas materiais, ela andar nesse caminho. Porque existia uma pessoa que era rica e chegou em Jesus e falou: Jesus, o que eu tenho que fazer para me ser salvo, para me acompanhar vocês? Aí Jesus fala para ele: para você me acompanhar, você tem que começar do zero. Você tem que morrer para o mundo e você tem que nascer para Cristo. Quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, você deixa de valorizar muitas coisas que antes você achava que era correto. E aí você começa a valorizar a palavra que antes você não dava importância. Mas com o tempo você vai aprendendo a amar a palavra, a amar o Senhor Jesus, por tudo que Ele fez. Amar nosso Deus, que deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos. E quando tocou na ferida dele, ele já não quis, porque tinha muito dinheiro, e falou assim: não vou me desprender dessas coisas. Então você vê que para você ser crente, firmado na palavra, nós temos que andar na simplicidade. Quando Deus quer levantar, Ele levanta sim, mas Ele só vai levantar você a partir do momento que você não dá valor para essas coisas materiais. A palavra de Deus, ela fala lá em Jó. Jó era rico, Jó tinha gado, tinha muita coisa. E aí o Senhor falava que ele era temente a Deus, que ele era justo, mas que ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ele só foi ter um encontro quando Deus começa a tirar tudo que ele tinha.
E aí ele começa a reclamar com Deus, ele começa a falar para Deus, que quando ele passava na roda dos amigos, as pessoas paravam de falar, só para ouvir ele falar, por causa da sabedoria que ele tinha. E aí ele vai clamando, reclamando para o Senhor, até que o Senhor fala para ele: aonde você estava quando eu estava fundando o mundo, as estrelas, construindo a terra? Aí a partir daquele momento, no último versículo, ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu vejo. A mesma coisa acontece com cada um de nós. Porque quando a gente estava no mundo, a gente também ouvia falar, mas a gente ainda não tinha a certeza maravilhosa de que é andar nesses caminhos, o que é ser construído. Porque uma construção de qualquer casa, ela leva o tempo, é tijolo em tijolo, é construída. E assim é a fé nossa, né? Nós temos que estar sempre orando. A palavra de Deus sempre fala em oração no Novo Testamento. O Senhor Jesus, as dificuldades, ele estava sempre orando. Fora das dificuldades, ele também estava sempre orando, sempre buscando. É por isso que muitas pessoas, quando chegou essa pandemia, as pessoas pararam de vir na igreja por determinado tempo, e aí não conseguem voltar mais. Por quê? Porque antes não estava orando em casa, não ora de jeito nenhum, e aí vai só afastando, e para voltar dá um trabalho danado. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai resgatar todas essas pessoas de novo, e colocar no meio de nós, para a gente continuar construindo, né, de fé em fé, de glória em glória, os alicerces espirituais da palavra, porque é isso que é importante para Deus, é que quando, mesmo nas dificuldades, a gente continue unidos, e Ele olha e fala: estão lá ouvindo a minha palavra, estão lá sendo alimentados por esse maná que cai do céu. E por isso que é importante nós estarmos reunidos aqui. Em João 12, 1:5, a palavra de Deus fala assim, João 12, 1:5, João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que oferecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia Lázaro, e era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés do Senhor Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa de cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então você vê aqui, Maria, ela não mediu esforços para agradar o Senhor Jesus. E a mesma coisa é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse domingo. Nós não medimos esforços para sair das nossas casas, para a gente vir e ouvir essa palavra e ter mais entendimento espiritual, porque cada vez que nós nos alimentamos da palavra, nós crescemos espiritualmente na palavra e somos fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Maria não se importou com o preço do unguento, ela queria simplesmente fazer a obra, ela queria simplesmente agradar o Senhor, porque ele tinha curado o seu irmão Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ele já estava morto, eles já tinham chorado pela perda que eles tinham, e o Senhor Jesus vem e restaura ele de novo, mostrando para cada um deles e para nós que Ele tem o poder de ressuscitar, que nosso Deus também tem o poder, né? O nosso Deus tem o poder através do Senhor Jesus, basta que nós creiamos nele e continuemos nessa palavra, e nós vamos chegar no fim a ter um encontro maravilhoso. Mas você vê que Judas Iscariote estava preocupado com o quê? Com a bolsa, estava preocupado com o dinheiro. Então espiritualmente ele estava cego, ele não conseguia ver as maravilhas que Deus estava fazendo. Quando Jesus andou sobre as águas, ele estava no barco. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele estava lá vendo essas maravilhas, mas os olhos, o coração dele estava trancado para as coisas espirituais do Senhor. Então, para a gente valorizar as coisas de Deus, é só continuar andando, cada dia um passo, não importando com o amanhã. O amanhã, Deus fala, pertence a Ele, basta nós sermos fortalecidos. Olha o que acontece mais na frente. Porque senão fica uma coisa tipo você está barganhando com Deus.
eu vou adorar a Deus, mas eu preciso disso. Não, Deus já te deu uma vida, Ele já nos deu uma vida, e depois Ele nos dá uma segunda chance da gente conhecê-lo de verdade, né? É nascer para o mundo, é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Agora que nós conhecemos, é só nós continuarmos firmes, não importando com o deserto, não importando com a dificuldade, e nós vamos encontrá-lo. Olha o que está lá em Abacuque 3. Abacuque 3. Abacuque. Está lá no finalzinho, Abacuque. Abacuque 3, a palavra de Deus fala assim. Abacuque 3, 17, 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhã sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, quando você coloca, você se apega nas coisas que o mundo oferece para você, você vem para a igreja, não pensando em mudança no seu coração, em transformação, que é o que os discípulos e apóstolos mostram para cada um de nós. Você se apega nas coisas materiais, aí a pessoa se afasta, porque ela está tentando negociar com Deus, e Deus olha e Ele conhece o coração de cada um, né? Então você vê que ali estava Judas Iscariote, junto com os discípulos, vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo, mas no coração dele fechado, porque ele estava preocupado com ouro e com prata. E aí o diabo vai lá, oferece 30 moedas de prata para ele, já resolve o problema, né? Em Êxodo 25, 1 a 9, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 25. Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles, ouro e prata e cobre, pano azul, púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta vermelho, e peles de texuga e madeira de cetim. Então Deus pede para o povo levar, mas levar o quê? De coração. Deus não precisa disso, Deus não precisa de ouro e de prata, porque tudo que Ele fez para esse povo e para nós, foi para trabalhar o nosso coração, né? Os primeiros mandamentos, amar Deus de todo o teu coração e próximo, que se resume, né? O próximo como a si mesmo. É amor no coração, é transformar nossas vidas. E todo esse povo andou com o Senhor no deserto, receberam as leis, né? Passaram por dificuldades, porque se Deus não coloca na dificuldade, na dificuldade a gente não observa o tão maravilhoso é essa palavra. É por isso que aquele rapaz que era rico, abonado, demais de dinheiro, chega em Jesus, pede a salvação, Jesus fala para ele, pega tudo que você tem, dá para os pobres e me acompanha. Ele falou, não, aí não tem jeito não, né? Porque fica difícil para eles. Então, quando nós, que estamos na dificuldade, né, passando por momentos difíceis, é a hora que o coração abre e Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. E aí é só a gente andar nesse caminho e glorificar a Deus. Em Mateus 6, 24, a palavra de Deus fala assim, Mateus 6, 24, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aí, ó. Ou se você começar a olhar demais as coisas do mundo, você esquece de Deus, coloca em segundo plano. E Ele em segundo plano, Ele não pode nos salvar, nos ajudar. Tem que colocar sempre Ele em primeiro lugar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas?
Ao qual de vós poderão com todos os seus cuidados acrescentar um côncavo à sua estatura, ou acrescentar mais tempo? Qual de nós pode acrescentar mais tempo na nossa vida? Ninguém. Uma hora ela vai chegar o tempo e pronto, acabou, não tem conversa, né? Mas Deus pode, né? Ele tem todo o poder para isso. É por isso que nós somos trabalhados no coração. Quanto mais a gente continuar firme, junto, vai agradando a Deus e Ele vai operando no meio de nós. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, Deus sabe tudo o que a gente precisa. Ele sabe o momento certo, basta a gente continuar firme na palavra. Ele vai abrindo portas e vai trabalhando nas nossas vidas. Foi assim que o Senhor Jesus fez com todos os seus discípulos. Mostrou o caminho para eles. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, você vê eles curando pessoas com a mesma palavra do Senhor Jesus e com essa mesma palavra hoje, porque eles valorizavam em primeiro lugar a palavra, em primeiríssimo lugar a palavra. Não importavam com vestimento, não importavam com essas coisas, né? As coisas que o mundo oferece. E por isso que o Senhor usava eles grandemente. Em Josué 21, 43, já estamos terminando já. Josué 21, 43. Depois de Deuteronômio. Deuteronômio 21, 43. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuírem, e possuirão, e habitarão nela. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurava a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falou de todas as boas palavras, palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então olha que maravilhoso é nós andarmos nesse caminho. Tudo que o Senhor fala na palavra, é só a gente confiar e continuar seguindo em frente. Não importando se o barco vai balançar, porque quem acalma as águas é o Senhor Jesus. E se nós estamos servindo Ele, né, não temos que nos preocupar com determinadas situações, que elas servem para nos crescer. Josué andou junto com todo esse povo, ele viu milagres. Quando Moisés sobe no monte Ararat para pegar as segundas tábuas, porque a primeira ele quebrou, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro, e começa a aparecer o nome de Josué, né? Aparece lá também quando o Senhor coloca lá para entrar na terra prometida, já entregou a terra para eles, mas eles não estavam preparados. Por isso que o Senhor colocou no deserto. É por isso que às vezes a gente quer alguma coisa de Deus e quer naquele momento, e o Senhor fala, não posso te dar nesse momento, porque se eu te der, pode ser que você afasta de mim. Então tem o tempo certo, o momento certo, a caminhada para a fé ser solidificada no nosso coração e a gente aprender de verdade a confiar em Deus. E não adianta as pessoas falar assim, eu estou firmado na palavra. Você não sabe, é Deus que sabe se você está firme ou se não está. Porque às vezes a pessoa fala que está firmada, aí aparece um obstáculo e aí já some, né? Qualquer coisinha já desaparece. Por quê? Porque a fé ainda não estava trabalhada. Por isso que nós temos que confiar em Deus, né? Acreditar de verdade que a palavra tem poder para transformar, para fortalecer os nossos caminhos. É só a gente olhar ao redor e ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas e confiar nele verdadeiramente e continuar essa caminhada, não importando com os obstáculos. E 2 Coríntios, para finalizar, 12:7, a palavra de Deus fala assim, ó, 2 Coríntios 12:7.
Agora você vê que Deus, ele opera na humildade, na simplicidade. Todos nós sabemos disso. Agora, se você for pela concupiscência da carne, dos olhos, né, da soberba da vida, se você for pela soberba da vida, e você começar a colocar coisas materiais acima da palavra, você acha que você vai fazer isso que Paulo fala aqui no final? Que ele fala assim no 2 Coríntios 12, versículo 9, ele fala assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Por isso que Jesus passou por todo aquele teste na vida dele. Foi tentado, o diabo ofereceu tudo que tinha para ele. Ouro, prata, poder, tudo. E ele falou: não quero, né? Porque o sentido era salvar cada um de nós. E esse mesmo Paulo também, que andou na dificuldade, foi transformado, né? Porque ele perseguia a igreja do Senhor. Em determinado tempo ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E aí ele aproveita esse encontro e ele agarra a oportunidade, essa mesma que nós agarramos. E por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra, cada dia aprendendo um pouco, né? E para chegar aonde? A vida eterna. Por isso nós temos que continuar alimentando da palavra essa fé até o final, para nós sermos resgatados quando o Senhor Jesus vier. Amém? Eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar unindo a nossa fé, amém?